tua palavra. Realiza milagre, Deus, sobre esse altar. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para o Senhor poder falar. Usa a vida dele de uma forma poderosa, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Primeiramente agradecer essa oportunidade que o pastor me dá de estar aqui, trazendo essa palavra no coração dos irmãos. E a melhor coisa que tem no mundo é ouvir a palavra de Deus, porque dela a gente aprende. É dela que vem o crescimento, é dela que a gente alcança coisas maiores na vida, é através da palavra de Deus. E hoje é um culto de fé, a fé que move o mundo espiritual, irmão. A Bíblia fala que o justo não viverá que o justo vive pela fé. Amém? Então nós vivemos pela fé. E não tem como eu falar de um outro homem a não ser de Abraão. Abre sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo e com você nesta noite. Amém? Gênesis 22 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-lhe sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na tua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negarás o teu filho, o teu único filho. Amém? Irmãos, quem é leitor da Bíblia conhece bem a história desse homem. É um homem a qual Deus chama desde que o seu pai falece. Abraão é chamado para um grande ministério, a qual dele nasceria a nação de Israel, a qual dele nasceria o povo de Deus, o povo escolhido, o povo a qual Deus elegeu para ele fazer os grandes feitos e para as nações conhecerem o grande Deus que é o nosso Senhor. Através de Abraão nasce uma promessa, Isaque. Abraão já é velho, Sara, sua mulher, é estéril, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, decide conceder a esse casal um filho, a qual Isaque não era tão separado, a qual Isaque era tão escolhido, que até depois da morte da sua mãe, a Bíblia fala que Abraão tem outras mulheres e tem outros filhos, mas Isaque é o herdeiro de tudo que ele tem. Isaque vai estudar até longe dos seus irmãos, porque é o filho da promessa, é o filho a qual Deus escolheu, que dele nasceria o povo de Israel. E Deus abençoou Abraão com esse menino, velho já Abraão, de idade, nasce Isaque, os anos passam. Agora você imagina a alegria desse pai,
olhar para o filho e ver que é o filho da promessa, ver que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, ver que toda decisão que ele tomou de caminhar com Deus, ver que toda decisão que ele tomou de estar com Deus, se cumpre na vida daquele jovem. Ele tem uma certeza em si de que tudo que ele fez, da decisão que ele teve, quando Deus falou, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, a partir daquela decisão, ele vê se cumprir em Isaque, seu único filho. Aí Deus um dia, irmão, sentado no seu trono, dá para mim imaginar, eu vou testar esse cara. Quero ver até onde vai o amor dele por mim. Até onde vai. Irmão, a Bíblia fala que um dia Deus chama ele Abraão, Abraão. E ele responde, Deus, eis-me aqui. Quando ele responde, eis-me aqui, irmão, Deus é direto, Deus não faz curva. Deus não começa com ele um diálogo. Você, não, como é que você está? Deus vai direto. Pega o seu filho. Pega o seu filho, e ainda para piorar, Deus fala assim, o seu único filho. E sacrifica ele a mim. Dai-me ele em holocausto. Irmão, Abraão, irmão. É surpreendente Abraão, porque Abraão, ele não questiona com Deus, ele não debate com Deus. Ele simplesmente acorda de madrugada. Ele não fala com Sara, porque talvez se ele fala com Sara, Sara vai tentar impedir ele. Pega o menino, pega uma jumenta, pega 2 servos dele e vai sacrificar aquele menino. E aliás, numa terra que ele nem sabia onde era, a qual Deus ia mostrar para ele. A Bíblia fala que eles caminham 3 dias. Agora uma coisa que eu quero falar para você, irmão, é que essa situação que está acontecendo com Isaque é normal para ele. Por que é normal? Porque ele cresce vendo o pai fazendo o quê? Sacrifícios a Deus. É uma situação corriqueira para ele. É normal. É só mais um dia de quê? De adoração. É só mais um dia de quê? De sacrifício. O meu pai acorda de madrugada. Vamos sacrificar. É um ato normal daquilo ali. Para ele é mais um dia. Talvez ele imaginou, hoje meu pai vai sacrificar essa jumenta aí. Mas para ele é normal. Ele não questiona o pai também. Onde nós vamos? Aonde que nós vamos sacrificar dessa vez? E historicamente, irmão, ele já não é mais um menino. Ele tem aproximadamente 17 anos. Então ele já pensa por si. Ele já tem autoridade sobre o seu corpo. Já é um adulto, já tem força, já tem vigor. E a Bíblia fala que eles chegam numa caminhada de 3 dias. Ele avista um monte, a qual Deus mostra para ele, é ali. A Bíblia fala que ele deixa os 2 moços, mas a jumenta no pé do monte. E ele libera uma palavra. Ficai-vos, que eu vou ali adorar a Deus. E eu vou voltar, eu e o meu moço, eu e Isaque. Agora o que eu quero te falar nesta noite, irmão, de fé. A fé é o que move a mão de Deus. A fé é o que move a esfera espiritual. É pela fé. Tiago vai escrever que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé, ela tem ações, a oração, a leitura da palavra, o jejum. Para nós enfrentarmos inimigos espirituais, para nós enfrentarmos o inimigo da nossa alma, que é Satanás, irmão, que acaba sendo com nós muitas das vezes uma luta desleal, porque a gente não vê ele, mas ele nos vê. Mas Deus deixa armas para nós o quê? Espirituais. A oração,
o jejum e a leitura da palavra. Mas a prática da fé é o que eu quero trazer no seu coração nesta noite. É para você entender o que é fé. Fé, irmão, primeiramente, fé não é sentimento. Não é num dia que eu estou muito alegre, que eu estou muito feliz, pulando de alegria. Não quer dizer que a minha fé está lá em cima. Nossa, hoje eu estou cheio de fé, estou cheio de alegria. Me aconteceu muitas coisas boas, notícias boas chegaram até mim. Ganhei um dinheiro que eu não esperava. Hoje consegui um emprego. A gente se alegra. Mas basta uma notícia ruim. Basta você perder 20 reais, 10 reais da carteira. Basta uma palavra mal falada na tua vida, que o seu semblante cai e você o quê? Se entristece. A fé se foi? Será que a fé é como um vento que sopra e vai embora? Irmão, fé, ela não pode ser medida por eu estar triste ou por eu estar alegre. Sabe de onde vem a fé, irmão? A fé vem do conhecer a Deus. Arabaxu e decanta lá. Sabe por que Abraão não questiona Deus? Por que Abraão pega aquele menino, vai no monte e ele fala aquela palavra: eu vou voltar com esse moço? Sabe por quê? Porque ele conhece Deus, irmão. Porque ele conhece o Senhor. Porque ele sabe quem chamou ele. Ele sabe quem tirou ele lá de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Ele conhece a voz de Deus. Ele é íntimo de Deus. Irmão, aquele homem vai até no último segundo, com fé. E ele sabe, irmão, que se ele metesse aquele cutelo no menino, Deus tinha poder para ressuscitar ele. Sabe por quê, irmão? Porque ele conhece Deus, irmão. A Bíblia fala que nos últimos tempos saberão a diferença de quem me conhece e de quem não me conhece. Conhecer a Deus, irmão, é quando você está na frente da batalha, mas você sabe assim: eu sei em quem eu tenho crido. A situação está horrível, a situação está ruim, mas você, no seu íntimo, você sabe o que? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse isso. Um homem que conhecia Deus intimamente. Aí vamos para o moço, Isaac. Sobe um monte com o pai. Chega lá, ele vê o pai armar o holocausto. Ele vê o pai colocar o fogo. Ele vê o pai colocar ali o cutelo do lado e o fogo. E o curioso que o pai, a Bíblia é muito clara, a Bíblia fala que o pai amarra ele. Você já pensou nisso, irmão? Uma pessoa, pode ser seu parente, seu pai, te leva para o meio do mato e te amarra. Dá para imaginar o que se passou na cabeça daquele menino? Já para imaginar, irmão, o que se deu na cabeça daquele jovem? Você sabe o que se passou na cabeça dele, irmão? Para ele ficar quietinho daquele jeito? Eu confio em quem? No meu pai. Abraão confia em Deus. Isaac confia em quem? Em Abraão. Eu confio no meu pai. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é ele. Eu sei o que ele quer de mim. Eu sei o que ele faz na minha vida.
Eu conheço Deus. Podem tentar falar de mim, pode tentar falar algo para mim, para tentar me tirar da presença dEle, mas eu conheço Deus. Olha o que Deus fez na tua vida e na tua história, irmão. Olha de onde Ele te tirou. O Salmo 23, a qual nós amamos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí é engraçado que Davi fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu enfrente o que eu tenho que enfrentar, eu sei que a tua vara e o teu cajado que me consola. Sabe o que é isso? Ele conhece Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aquele a quem eu conheço é poderoso para me salvar. Irmão, o segredo de uma vida é conhecer o olheiro. O segredo está em conhecer a Deus. O segredo bate de uma vida reta, santa, de uma vida em ordem, em conhecer o seu Criador. Você precisa alimentar o teu espírito. Não é alimentar o Espírito Santo. O Espírito Santo já está alimentado. É Ele que te alimenta. Mas o seu espírito, a sua alma, precisa ser alimentada pelo alimento de Deus. É 2 cachorros aí dentro de você brigando, irmão. Ganha quem você alimenta mais. Se você alimentar das coisas do mundo, das coisas que o mundo oferece, daquilo que o mundo tem para te dar, é isso que você vai ter. Mas se você se alimentar, irmão, da palavra, se você se alimentar de Deus, se você se alimentar, irmão, de uma vida espiritual, da palavra do Senhor, meu irmão, mas eu não entendo, irmão, leia essa palavra, irmão. No decorrer que você vai lendo, no decorrer que você vai buscando, Deus vai te dando aquele entendimento. Não desista de conhecer o seu Criador. Para de ser mendigo espiritual. Vai num, ora por mim, vai no outro, você tem uma palavra. Profetiza na minha vida. Vai você, irmão. Entra no seu quarto e ora. Entra no seu quarto, tranca a porta. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nos momentos mais difíceis que você passar na sua história, muitos aqui não vão estar com você. Jesus, quando foi para o Getsêmani, ele tinha 12, nenhum ali estava com ele. Foi o momento mais difícil da vida dele. O choro, a dor, o suor se transformando em sangue. Mas sabe quem ele clama? Sabe para quem que ele chora? Sabe para quem que ele ora? Sabe para quem que ele pede? Seja feita a tua vontade. Para aquele que te criou, para aquele que te formou. Irmão, nas noites mais escuras, no dia mais de choro, irmão, o único que vai te ouvir é o Senhor. É o Espírito Santo. Aprenda a ser dependente de Deus. Aprenda a amar seu irmão.
Aprenda a compartilhar com ele as suas dores. Aprenda, igual a Bíblia diz, confessai os seus pecados uns aos outros. Aprenda a viver comunidade. Mas aprenda mais ainda, muito mais, a conhecer Deus na tua história, a conhecer Deus na tua vida, a conhecer Deus na tua jornada. Os homens, irmãos, que escrevem essa palavra, que escreve, por exemplo, Abraão, ele vai ouvir a voz do nada. Ele não tem pastor para guiar ele. Ele não tem a Bíblia igual nós temos hoje. Ele não tinha internet, GPS. Hoje você joga lá no GPS lá, já te leva tranquilamente. Ele não. É um homem que confia plenamente na voz de quem? De Deus. É um homem que confia plenamente na voz do Senhor. Mas Satanás quer colocar na minha e na sua mente que não há poder na tua vida. Ele quer colocar em mim e você, sabe o quê? Que o seu pecado é único. Que a sua vida é um desastre. Que a sua história é um desastre. Que não há mais solução. São mentiras. A única coisa que a Bíblia delega para ele, irmão, a única coisa que a Bíblia dá para Satanás é a mentira, porque ele é pai de quê? Da mentira. Então tudo que sai da boca dele é o quê? É mentira. Mas muitas das vezes nós preferimos crer nas mentiras dele do que nas verdades de Deus. Deus te chama de filho. Deus te chama de noiva. Deus te chama de sacerdote, filho amado. Deus te dá autoridade para você chamar ele de paizinho, Abba Pai. Isso é intimidade. É intimidade, irmão. Queira ter a intimidade com Deus, como Abraão teve. Por isso que ele é chamado o quê? Pai da fé. Sabe por quê? Porque eles sabem quem ele tem crido. Queremos inventar algo para Deus, para nos confortar. Deus é um só, irmão. A tua palavra é uma só. A palavra de Deus, ela vem e nivela todas as coisas. A palavra de Deus pega o humilhado, aquele que está oprimido, e põe aqui. Tira aquele que está aqui e coloca lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. As coisas que acontecem aqui, nós ajoelharmos, orarmos, falarmos com um ser todo poderoso, cremos na palavra dele. Um povo que sobe no monte para orar, um povo que jejua, um povo que passa noites e noites, às vezes em claro, sem dormir, orando. Isso para o mundo, sabe o que é isso? É loucura. Isso para o mundo é doideira. Isso para o mundo, irmão, é esquizofrenia. Ouvir vozes do além. Mas você pode ter certeza, irmão, assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus pegou aquele homem, irmão, Ele te chamou nesta noite também. Vida, irmão, você só tem quantas? Uma. Busque a Deus, irmão. Busque ao Senhor. Tenha uma consciência bíblica e viva que você precisa de Deus. Não existe homem forte o bastante, ou rico o bastante, que não precise do Senhor, irmão. Todos nós somos carentes da palavra de Deus.
Todos nós somos carentes do cuidado do Senhor. E quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus intervém. Sabe por quê? Porque ele vê que Abraão o quê? Tem fé. E a fé move a mão de Deus para aquele lugar. A fé move o coração de Deus para aquele momento. Agora Deus provê para si um cordeiro no lugar de Isaac. Irmão, quando você passar a conhecer a Deus, prepare-se para a sua vida nunca mais ser a mesma. Prepare para a sua história mudar. Prepare para o pulsar de Deus na tua história. Prepare para você ler a palavra, irmão, e derramar lágrimas em cima dela. Prepare para você poder entender a dimensão que é Deus, a dimensão que é o Senhor. Você precisa de fé para enfrentar suas batalhas. Você precisa de fé para enfrentar cada dia da sua vida. Então você precisa de conhecer a Deus mais e mais, para aumentar essa fé e conhecer mais e mais o Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus, irmão, mais firme, mais fé você vai estar diante das suas dificuldades. Você pode apostar nisso. E esse mesmo monte, a qual Abraão vai sacrificar o seu filho, irmão, mais para frente, bem mais para frente, vai ser conhecido como o Monte da Caveira, a qual Jesus vai ser crucificado. O mesmo monte que Isaac ia ser crucificado. Anos depois, Jesus é crucificado ali, por mim e por você, por mim e pela tua vida. A palavra de Deus, irmão, ela é uma só. Quando a palavra fala que ela é uma espada de dois gumes, era uma arma romana, a qual na época foi de uma grande tecnologia, porque a espada normalmente era igual um facão. Ela batia e cortava só de um lado. Aí o romano vem e inventa essa espada de dois gumes, que ela corta para cá e corta para cá. Então de qualquer jeito que o soldado batesse, ela cortava. E os apóstolos comparam a palavra de Deus a isso. Ela é uma espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: para aquele que crê, ela é o que? Vida. Mas aquele que não crê, ele já está o que? Condenado. Se você ler a palavra de Deus, crer nessa palavra, crer nesse Deus, vai ser vida para você. Mas se você ler e não crer, é morte para você. É por isso que ela corta o quê? Para os dois lados, tanto para a vida quanto para a morte. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você crê nessa palavra, e você precisa dela. Eu preciso dela. A palavra de Deus diz: meditai na minha palavra o que? De dia e de noite. Põe-se de pé, irmão. Tem como o irmão colocar um hino aí? Aquele hino, não sei se os irmãos vão ter. Quem mandou largar a rede? Vou tocar esse hino, irmão. Preste bem atenção na letra desse hino. Deus vai falar com você nesta noite, e já tem falado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo cumprir, e o cumprir a palavra de Deus. Então, se você precisa de fé, vá até Deus. Escute esse hino. Ore ao Senhor, clame a Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Arabaçu de canta lá, baixe de canta lá.
Suriba, suri, canta, labai. Pode aumentar um pouquinho, irmão. Oh, aleluias. Deixa Deus falar na tua vida, irmão. Se você conhece Deus, ó, Ele conhece a sua estrutura, sabe? Xerebai, suri, canta lá. Mesmo que seja difícil, Xerebai, suri, canta lá, irmão. Deus vai renovar a tua vida nesta noite. Abra o teu coração para que Deus possa entrar na tua vida. Oh, aleluias. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura. Aleluia. Que Deus continue abençoando a tua vida, irmão. Sabe o que está fazendo. Oh, ribaçu de canta lá. Mesmo que seja difícil, não pare. Deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus falar na tua história. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti. Oh, aleluia, adore o nome do Senhor Jesus. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. A palavra de Deus diz, irmão, que Para a rede. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita e você não será atingido. As promessas de Deus nunca falham. As promessas de Deus, não, elas não têm desvio. As promessas de Deus, a palavra dele diz, irmão, que a palavra dele tem um alvo. E o alvo é a tua vida, é a tua história. Arabaçu e canta lá. Pastora, abraça essa moça aqui, ó. Blusa, é isso. Não, a outra, de trás. Do lado dela. Filha, Deus me mostrava que você é uma estrela dele. E Deus manda te dizer nesta noite que quem tentou te ofuscar, quem tentou te parar, as humilhações recebidas, Deus manda te dizer nesta noite, cada palavra mal falada da tua vida, da tua história, será transformada num triunfo para você. Apenas adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Creia somente e verás a glória de Deus na tua vida e na tua história. Amém? Irmão, Deus é fiel. Não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de falar com Deus aquilo que você tem para falar com Ele. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deus consola cada um, irmão. Você pode ter certeza disso. Seu choro, sua dor, nunca é em vão perante Deus. Vivemos em tempos que caminhar com Cristo muitas das vezes se tornou status para muitos. Mas Jesus, irmão, é tão maravilhoso que Ele chama homens pecadores e falhos para serem íntimos dEle. Quem está aqui em cima, quem prega aqui, quem traz a palavra, igual os pastores vão trazer, o seu pastor, a gente olha e acha que, nossa, só falta voar. Mas cada um aqui, irmão, cada um de vocês que está aqui nesta noite, tem um chamado na obra do Senhor. Cada um aqui é peça fundamental dessa grande estrutura chamada igreja.
Cada um. Cada um tem a sua colaboração, cada um tem a sua parte. Ou o Senhor faz tudo sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Até Jesus, que é Jesus, tinha uns 12. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai te responder, irmão, com muito poder, muita autoridade. Amém? Agradeço aí com a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Queridos, o Pedro, né, a sua família, Laís, e nós temos aqui 2 ovelhas preciosas, também parte dessa família, que é a Cláudia e a Bruna, essa família preciosa, né, glória a Deus. Amados, a Laís e o Pedro, eles têm, é uma loja aqui na cidade, né, trabalham com muitos artigos evangélicos, camisetas. Eu sei que os irmãos, eles ficam doidos para poder comprar, às vezes uma camisa evangélica que você nem sabe onde encontra, não é verdade? Nós também não temos loja aqui ainda. Então, você pode passar ali atrás e abençoá-los, viu? Nós abençoamos eles para eles poderem colocar ali e abençoar a sua vida também com essas camisetas evangélicas, com frases, e todas elas estão ali atrás, amém? Então todos os irmãos têm liberdade de poder passar lá depois. Glórias a Deus. Queridos, sábado 7h30, domingo 6h30, estaremos aqui. Faz assim com a sua mão, no nome de Jesus. Vamos sair nessa noite abençoados depois dessa palavra tão poderosa. Vamos sair daqui cheios de fé, porque a palavra vem, a fé vem por ouvir a palavra. Então você está cheio de fé agora. Pai, eu oro, Jesus, que nunca falte o óleo sobre a cabeça de cada um aqui. Que em todo tempo as nossas vestes estejam brancas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai sair daqui orando com um coração cheio de fé. E aquele que tem fé tem capacidade de mover montanhas. Então, no nome de Jesus, que o sobrenatural se manifeste na tua casa, na sua vida, e que você possa ter história para contar, testemunhos para contar daquilo que Deus fez. No nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Abençoa alguém aí, olha para quem está do lado aí, fala: ó, Deus te abençoe, uma semana abençoada, de muita fé, de muito testemunho. Abençoa, irmãos, abençoa pelo menos umas 2, 3